Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Vamos para mais uma correção, tá, da sua redação. Então, a Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma sociedade perfeita, ausente de problemas sociais. Lembra de colocar o ponto, tá? Observa como o ponto aqui, ele não existe, né? No entanto, eu percebo também que a tua vírgula, ela fica meio demarcada, ela não fica completamente marcada. Então, marque mesmo a sua vírgula para que realmente, porque em alguns casos parece mais que a perna do teu A do que a vírgula em si, tá? Entretanto, a realidade brasileira é adversa e idealizada na obra, pois a doação de leite materno está em escassez no Brasil, tornando-se um desafio. Tá vendo que às vezes colocar o tema, né, por completo não é apenas copiar e colar o tema, né? Então, na sua primeira redação eu falei, olha, essa ideia de utilizar, né, na introdução ali uma estrutura coringa não é 100% segura, né? Mas você falou que não, que estava tranquilo quanto a isso, porque era mais fácil para você. É óbvio que fui contra, mas observa que você colou e copiou, né, o tema, e mesmo assim a estrutura, a compreensão, né, dentro do contexto não ficou legal, né? Então não é apenas isso, é você realmente interpretar o tema e saber colocá-lo na sua introdução, tornando-se um desafio a ser superado. Esse entrave ocorre pela omissão governamental e as desigualdades sociais e pelas desigualdades sociais. Dessa forma, cabe discutir esses fatores e suas possíveis resoluções. Ok, então vamos lá. Você apresenta, né, a contextualização, apresenta o tema, né, por mais que tenha tido um prejuízo na construção, né, desse tema que pode impactar na sua competência 3, e apresenta a sua tese, que eu sei que você irá discutir a omissão governamental no D1 e desigualdades sociais no D2, tá? Diante desse cenário, ó, a questão da vírgula de novo. Percebe-se evidente o descaso governamental em relação a essa questão. A Constituição de 1988 estabelece que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos o direito à vida, à educação, à segurança e à proteção contra qualquer forma de negligência. Vamos lá, ó. Vamos pegar a parte, né, do teu repertório que faz mais sentido. Porque vamos lá, ó. O tema é sobre doação de leite materno, tá? E o teu repertório, a tua tese está negligência estatal. De tudo isso aqui, o que é que de fato tem relação, né, tanto com o tema quanto com tua tese? O direito à vida e o direito e a proteção contra qualquer forma de negligência. Educação e segurança, né? Você não vai discorrer sobre educação e sobre segurança. Então, facilmente poderiam ter sido esses direitos, né? Poderiam ser retirados, tá? Contudo, essa premissa parece ter sido esquecida. Parece ou foi esquecida? Você está com dúvida? Lembra que a característica do teu texto é um texto persuasivo, tá? Então, você precisa demonstrar o seu posicionamento acerca do tema, tá? Essa ideia de parece não dá ideia, não dá não consegue alcançar a persuasão que você quer, tá? Ter sido esquecida, visto que são mínimos os esforços à questão da escassez de leite materno. Vamos lá. Contudo, essa premissa parece ter sido visto que são mínimos esforços relacionados
a doação de leite materno, tá? Porque escassez é a consequência desses esforços mínimos. Para que você vai colocar 2 repertórios no seu desenvolvimento? Para quê? Não precisa você citar esses dados estatísticos aqui, não. Você já colocou a Constituição. Ou dado estatístico do Globo, não precisa. Depois da Constituição, cabe agora a você a discutir sobre a negligência governamental. Por exemplo, você falou que foi esquecida e os esforços são mínimos. Que esforços você esperava ter e não tem? Aí você termina. Nesse cenário, acontece pela falta da ação do governo, e isso representa um empecilho para a ordem do país. Eu quero saber da negligência. Você não me falou da negligência. Você falou da Constituição, tá? Que todos têm o direito à vida, à proteção. Imagine, você colocou a vida e a proteção contra qualquer negligência. E ainda tinha colocado a educação e segurança. E olha que você não discorreu nenhum que você citou. Sara, como é que eu deveria ter feito? Botou o repertório? Aí vem. Contudo, essa premissa parece ter sido esquecida, visto que, né, a, a, a adoção, ou a doação do líquido vital, né, para crianças recém-nascidas estão em baixos níveis devido aos poucos esforços estatais para a garantia desse direito. À medida que a infraestrutura, à medida que a infraestrutura deficitária de hospitais e de hospitais, né, impede que o armazenamento do leite venha a ser realizado de maneira efetiva. Então, olha como eu falei, então, pera, como é que está materializado agora, na prática, como é que está materializada essa infraestrutura, essa negligência na infraestrutura de hospitais? Se eu não tenho hospitais que tenham infraestrutura, que tenham os utensílios necessários para o armazenamento do leite, esse leite, infelizmente, não será viável para doação. Se você está falando de Estado, você precisa falar de algo que compete a ele. Você dizer que os esforços são mínimos, eu quero saber que esforços são esses. Isso é lacuna argumentativa, isso é competência 3. Então, se você está me dizendo que não tem esforços, me dê um exemplo desse esforço que deveria ter e não tem. Me dê um exemplo. Né? Então, os esforços são mínimos, a exemplo de baixos recursos direcionados para manutenção de instrumentos voltados, para o manuseio do líquido vital, ok? Então, se você isso daqui está desde a sua primeira redação. Você ainda tenta colocar 2 repertórios. Não põe 2 repertórios. Perceba, você citou lá o Globo, finalizou, e a Constituição, que ficou lá em cima, nem tchum para ela. Então, botou o repertório da Constituição e não tornou produtivo, porque não adianta dizer que essa premissa não ocorre na prática e não justificar. Isso não é produtividade. Produtividade é você relacionar com um argumento. Você precisa, para isso, desenvolver o seu argumento. E aí você apresenta o dado estatístico. E depois também não relaciona esse dado estatístico. Tá? Aí vamos lá, pensa comigo.
Não, a mãe não tem leite para doar, que foi o dado estatístico que você colocou. Isso daqui vai lhe ajudar em quê na negligência do Estado? Vai lhe ajudar em quê? Nada. Você vai botar um repertório por cada parágrafo. Acabou. Repertório não justifica argumento. Repertório não é argumento. Repertório é a validação do seu argumento. Se já validou uma vez, né, no parágrafo, não precisa validar novamente. Agora você precisa defender. Agora você precisa sustentar. Nesse cenário, olha o que eu falei da perninha do Aldo, ó. Acontece pela falta de ação do governo, isso representa um empecilho para a ordem do país. Cuidado, tá? País com letra maiúscula, assim, não é sinônimo de Brasil, tá? Teria que botar o P minúsculo mesmo. Isso daqui é desvio, tá? Na competência 1. Além disso, é cabível pontuar as desigualdades sociais nesse contexto. A filósofa Hannah Arendt menciona, não precisa desses 2 pontos, menciona que a ausência de direitos humanos a essência dos direitos humanos é o direito a ter direito. No entanto, essa realidade não ocorre na prática, visto que só vai vir, né, entre vírgulas, se posteriormente for um aposto, tá? Ou seja, se aqui fosse um aposto, aí estaria correto estar entre vírgulas. Como não é um aposto, eu não coloco entre vírgulas, visto que ele só é antecedido por vírgula, tá? Visto que a doação de leite não chega em toda a criança que precisa, principalmente as mais pobres. Por outro lado, o único sistema que oferece esse leite não é tão preparado para a comunidade. Tá, e esse despreparo da comunidade é um exemplo de negligência estatal e não de desigualdade social. Compreende? Isso daqui compete a quem? Ao Estado. Isso daqui é Estado. Isso aqui não é sociedade. Diante do exposto, não há no sentido de existir, acompanha o H. Não há como recorrer ao Estado. Nesse viés, são alvos de indiferença, padecendo de direito à igualdade. Agora, vamos lá. Você, então, falou... Olha a questão da argumentação. Você, então, falou do Estado no D1, certo? Você falou do Estado no D1, com o descaso governamental, e falou do Estado no D2 novamente? Eu a relação da desigualdade social e da doação de leite materno. Eu quero saber isso, tá? Então, você precisa... Lembra do texto que eu coloquei no grupo? Cidadanias Mutiladas, de Milton Santos. Leia aquele texto para você compreender um pouco sobre essas questões de desigualdades sociais. Você só pode selecionar uma tese que você consegue sustentar. Se você não consegue sustentar a tese de desigualdade social, como nesse caso você não sustentou, você nem sonhe em selecionar como tese, porque senão vai, infelizmente, impactar na sua nota, tá? Então, quando você fala que a doação de leite materno não chega em todas as crianças que precisam, principalmente as mais pobres, eu preciso que você me fale sobre isso. Por que não chega em um quesito de desigualdade social e não de Estado? Porque senão você vai voltar a falar de Estado novamente. E óbvio que o problema de doação de leite materno não é apenas relacionado ao Estado. Não é apenas relacionado ao Estado. Por que não chega para os mais pobres? Porque não tem doação, né, para os hospitais do subúrbio. Essa é a verdade. Eu não tenho doações, o estoque de leite suficiente para os hospitais do subúrbio. Portanto, medidas são necessárias para enfrentar. Olha, eu estou tentando, né, desde o início da redação, muito cuidado com esse teu F. Tá parecendo um T que não passou um traço. O F, ele precisa ter a perninha do outro lado da linha também, porque senão não é F, tá? Enfrentar a escassez de leite materno no Brasil.
Aí vem o Ministério da Saúde, a administração da saúde do país. Agora me diga, se o Ministério da Saúde não for administrar o país, ele vai administrar o quê? O meio ambiente? Óbvio que você pode sim fazer um detalhamento com a responsabilidade do agente, mas faça um detalhamento que preste, né? Esse detalhamento extremamente óbvio não vai te garantir, né, essa perspectiva dos 40 pontos de detalhamento, porque isso aqui é muito óbvio. Qual é a função mesmo do Ministério da Saúde? É só a administração da saúde do país? É só isso? Pesquise para você ver. Deve criar ações de aplicar as leis vigentes por meio da fiscalização nas cidades e hospitais, para que haja uma igualdade de todas as classes. Vem cá, ele vai fiscalizar nas cidades e nos hospitais? Com que propósito? Aí você vem. Tal ação tem a finalidade de remediar as desigualdades sociais e a missão governamental. Meu amor, o Ministério da Saúde fiscalizar as cidades e os hospitais não vai reduzir a desigualdade social, muito menos a omissão governamental. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você for colocar a sua finalidade, você não pode colocar nem a reescrita do seu tema, nem a reescrita da sua tese. Porque a sua ação não é para esse propósito. Se você me falou que a materialidade do seu problema é em questão de infraestrutura, é em questão de que o Sistema Único de Saúde não é tão preparado, você vai colocar a sua finalidade para solucionar isso e não para solucionar a sua tese. Porque fiscalizar ações de aplicar as leis não vai reduzir a desigualdade, muito menos a omissão governamental. Então, para que você está querendo aplicar as leis vigentes? Para quê? Para que esse propósito? As leis vigentes. E eu quero saber em relação a quê? Está muito vago. Eu posso ser leis vigentes em qualquer coisa, em segurança, em educação, qualquer coisa. Eu quero saber em relação a quê? Ponha a sua ação especificamente para o tema. Especificamente para o tema. Lembre-se que ações vagas, né, não são consideradas ações exequíveis. Lembre-se disso. Então, vamos lá. A finalidade não será considerada, tá? Não será considerada. Eu preciso, como você colocou ali, não esforços, não sei o quê. Vamos supor que você estava falando de infraestrutura. Ou vamos supor que você estava falando, né, sobre infraestrutura. Aí você vem. Deve criar ações de aplicar as leis vigentes por meio da fiscalização nas cidades e hospitais, né, para o mapeamento dos níveis de doação de leite, né? E aí você vem falando também de modo a direcionar recursos que incentive esse ato de solidariedade. Aí vem tal ação, tem por finalidade, né? Proporcionar a evolução de atos de atos. Ai, meu Deus, esqueci o nome que fala. Esqueci, real. Não é, eu não lembro se é antropológicos. Me deu um branco aqui. Tal ação tem por finalidade minimizar, né, a recorrência de hospitais, ou minimizar a recorrência de instituições de saúde com níveis, né, escassos de leite materno, tá? Então, você melhora, né, essa sua finalidade, especificando-a melhor. Então, competência 5, 160 pontos, tá? Por conta da ausência da... Por conta da ausência da finalidade e do detalhamento, 120 pontos. Competência 4, acho que não apresentei nenhum desvio e inadequação,
200 pontos. Competência 3, 120 pontos. Competência 2, 160 pontos. E competência 1, também 160 pontos, tá? Totalizando, então, 240, 440, 600 e 760. Meu Deus, fiz de cabeça. Quem me conhece sabe que isso é um achado. Então, 760, ok? Quero a reescrita da redação. Foque bastante nos pontos que foram mencionados e que eu tenho certeza, né, que com a compreensão e a possibilidade também de tirar dúvidas pelo WhatsApp, você possa evoluir na nota, ok? Um beijo, um cheiro, até!